É mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Olá, se você quer destravar a prosperidade financeira na sua vida, preste atenção no que o Espírito Santo de Deus vai te ensinar nesse vídeo. Esse é um vídeo muito importante para poder destravar a sua vida financeira. Fica comigo até o final, que eu tenho certeza que Deus vai destravar a sua vida financeira a partir deste vídeo. Olá, meu nome é Leandro Nascimento, eu sou autor do canal De Volta ao Caminho e estamos aqui com mais um vídeo da série Somos Todos Bereano. Você que já se considera um bereano, já digita para mim nos comentários, Leandro, eu sou um bom bereano, eu sou um bom exegeta, eu pego a palavra de Deus, eu analiso o contexto, eu analiso o versículo, a época, eu faço uma examinação profunda da palavra de Deus. Então essa aqui é a série de vídeos onde nós vamos pegar a palavra de Deus, vamos pegar alguns versículos que eles são usados muitas vezes de formas isoladas, e essas formas isoladas muitas vezes escreve crenças erradas em nossos corações. E falando de coração, a gente está trabalhando também a série Coração. Já vou deixar a playlist acima aqui para vocês que não começaram ainda a assistir. Assiste, que é uma série poderosa onde Deus está transformando o nosso coração. E esse texto aqui, a gente analisar a Bíblia dessa forma que nós estamos fazendo na série Somos Todos Bereanos, é justamente uma forma para nós escrevermos as mensagens certas no coração. Porque muitas vezes as mensagens erradas nos nossos corações foram escritas porque a gente pegou versículos isolados, a gente pegou algumas heresias, escreveu no coração como crença, e muitas das vezes quando a palavra verdadeira do Senhor tenta entrar no nosso coração, ela não consegue por causa de algumas crenças erradas. É a mesma coisa a prosperidade. Muitas pessoas vivem uma vida de escassez, de dificuldade financeira, uma vida de pobreza, de dificuldade, por causa das crenças erradas que foram colocadas nos nossos corações. Muitas vezes, desde pequeno, a gente ouve várias crenças que travam a nossa vida financeira. Muitas vezes você está aí, você estuda, você faz curso, você lê alguma coisa, você diz sobre prosperidade, você tem desejo de prosperar e crescer. E aí você fala assim, não entendo porque todo o dinheiro que chega na minha vida ele some, o dinheiro na minha vida ele só presta para pagar a conta, né? Por quê? Porque muitas vezes crenças erradas foram instaladas nos nossos corações e muitas vezes a gente age baseado nessas crenças. Imagine, desde pequeno a gente sempre ouve, menino, larga esse dinheiro aí que dinheiro é sujo. A gente ouve muitas das vezes assim, mais fácil é um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí foram colocadas crenças no nosso coração, rico não entra no reino do céu. Jesus mesmo disse que os ricos não vão entrar. Então, pra gente se tornar uma pessoa do reino dos céus, a gente precisa se tornar pessoas pobres, porque pobreza, Deus ama a pobreza, Deus ama a humildade. Quantas vezes a gente não vê falar sobre essa situação, e isso a gente coloca essa crença no coração, e aí você vai querer ser uma pessoa próspera, você vai querer ser uma pessoa abençoada? Não vai querer nunca, porque você vai pensar assim, poxa, se eu for abençoado, eu não vou entrar no reino dos céus. Se eu tiver prosperidade, eu não vou ser aceito pelo Senhor, porque Jesus mesmo disse que o rico não entra no reino dos céus. Então por isso que a gente é um bom bereano, e a gente vai analisar todo o contexto. Então, como bom bereano, primeiro você vai analisar, vamos analisar aqui todo o contexto do versículo. Antes da gente pegar todo o versículo e seu contexto, vamos analisar especificamente esse versículo em si, né? O 25. Então, é mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Então, aqui eu fiz aqui alguns estudos, e eu quero que você faça esses estudos também sobre a funda da agulha, porque muitos estudiosos, eles falam algumas situações referentes a essa funda de agulha. Primeiro, até anotei aqui, lá os guias até mesmo em Jerusalém, muitas vezes tem uma parte lá em Jerusalém que é tipo uma fenda assim, nas muralhas, uma fenda assim, assim e assim, então assim e assim. Então, muitas vezes eles dizem essas fendas parece mesmo tipo uma agulha, mas muitos guias pegam e mostram, tá vendo essa fenda aqui, ali, que era aquela representação de quando Jesus falou que era o fundo da agulha. Só que aquilo ali não é, aqueles frisos que existiam ali nas muralhas, eles são alguns buracos, né? Eles são alguns buracos que eles são colocados para os arqueiros mirar a flecha, mirar a flecha no inimigo e se proteger ao mesmo tempo. Só que não pode ser aquela situação que Jesus estava falando, porque aquilo ali foi no século XVI, 1500 anos depois de Jesus. Então não poderia ser aquilo ali. Muitas vezes se fala também sobre funda da agulha ser algumas portas, uma porta baixinha que existia em Jerusalém, porta baixa, que existia, que os camelos tinham que tirar, tinham que tirar ali os seus cestos para poder eles passar com dificuldade, ou então passar meio que de lado. Só que isso também não pode ser
porque isso é um mito também, porque essas portas baixinhas, não se vê ela em Jerusalém, nunca se viu e não se vê ela em Jerusalém. Então não poderia ser essa segunda situação também. Isso baseado nos arqueólogos, aquilo que eles pesquisam. E a terceira fórmula seria justamente a agulha que existia na época e o camelo. Só que quando você fala aquela agulha da época e o camelo, ali na verdade Jesus está falando uma hipérbole. Hipérbole na verdade significa, é uma forma de você expressar um exagero, né? A palavra hipérbole é justamente você expressar exagero. E várias vezes, em várias parábolas, Jesus usava hipérbole, né? Quando ele vai falar ali, ó, que se teu olho te contamina, arranque ele, jogue fora. Jesus está falando hipérbole, Jesus está falando um exagero, né? Coloca uma pedra no pescoço e lança no moinho. Jesus está falando um exagero. E aqui nesse caso específico também, Jesus está falando um exagero. Jesus está falando justamente, ó, de pegar um camelo e passar naquela agulha ali, que era uma hipérbole, justamente um exagero. Ele mostra dificuldade. Percebe que essas hipérboles não mostram impossibilidade, mostra uma dificuldade. Ali Jesus está falando, ó, é difícil fazer acontecer isso, mas você vai ver que no texto não está dizendo que é impossível fazer essa situação, até porque para Deus nada é impossível. Então, entendendo isso, o texto está falando de uma hipérbole, mas eu quero que você estude essa situação toda, estuda sobre essa porta de Jerusalém, que você vai achar ali o estudo certinho, estude sobre essa fenda nas muralhas, onde era usada para tirar a flecha, que você vai aprender, e estuda sobre a hipérbole justamente da agulha com o camelo, que você vai entender direitinho esse texto aqui. Mas dito isso, vamos fazer a leitura completa como um bom bereano, porque se a gente pegar esse texto completo, é o que muitos têm feito, tem pegado esse texto aqui apenas, é mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então Deus quer que a gente seja pobre. E aí com isso muitas pessoas instalaram essa crença no coração e as pessoas têm o que? Rejeitado a riqueza, têm rejeitado a prosperidade. Não, Deus não quer que eu seja rico. Imagina você com essa crença errada no coração de que rico não entra no reino dos céus, né? Sem contar com as outras crenças que muitas vezes é ensinado, que o rico ele é desonesto, que se tá ali, se tá ganhando dinheiro só pode estar roubando, ou só pode estar vendendo droga. Então muitas crenças dessas entram no nosso coração, depois Deus mesmo querendo nos prosperar, ele não consegue nos prosperar. Por quê? Porque toda prosperidade que ele tenta nos dar, a gente afasta ela, porque no nosso coração tem uma crença errada, que inconscientemente todo o dinheiro que vem, toda a prosperidade que vem sobre a sua vida, você afasta ela. E por que você afasta ela? Porque no seu coração tá, rico não entra no reino dos céus, então eu não quero ser uma pessoa próspera, senão não entra no reino dos céus. Rico e próspero são desonestos, então eu não quero ter prosperidade, porque senão eu vou ser desonesto, né? Então várias crenças erradas que impedem, mas o Senhor quer te libertar hoje. Então vamos lá, começa no 17 aqui, Marcos 10, é claro que essa passagem ela fala também em Mateus, ele vai falar também em Lucas, mas nós vamos se ater aqui em Marcos. Começa em Marcos 17, e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, na qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunho, não defraudarás alguém, honra o teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o tomou e disse: Falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens, e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, e disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam na riqueza entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiraram ainda mais, dizendo entre si: Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: Em verdade vos digo que ninguém há que não tenha deixado casa, ou irmão, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou campo, por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Então, o primeiro ponto
de um bom bereano e um primeiro ponto de um bom exegeta, o que você faz? Você analisa quando começou o assunto e quando terminou o assunto. Então, esse assunto desse versículo 25 aqui, o assunto começa no 17 e o assunto termina no 31. Então, o primeiro ponto importante de você que é um bom exegeta, de você que é um bom bereano, é fazer isso. Então, você não vai pegar o versículo isolado, mais fácil, um camelo passar no fundo de agulha do que um rico entrar no reino dos céus, e pegar isso aqui, fazer uma crença, colocar no seu coração e agir baseado naquilo ali. Não. Então, o primeiro passo é esse, é você analisar todo o contexto, tá? Analisar o assunto todo. Além de analisar o assunto todo, dentro da hermenêutica bíblica, você vai ver que a gente não pode também pegar um texto, uma passagem isolada e fazer dela uma regra, uma doutrina em cima dela. A gente precisa pegar outras passagens, outras referências, outros textos baseados a isso. Então, quando se fala também de riqueza, de prosperidade, a gente não pode pegar esse versículo e dele fazer uma doutrina. Porque se a gente fala assim, ó, é isso mesmo, Jesus está falando aqui que rico não entra no reino dos céus, que Deus ama a pobreza e que Deus odeia a riqueza. Se a gente fala isso, então quando a gente pega todos os homens, né, do Senhor, os heróis da fé, muitos deles, a maioria dos heróis da fé, eles eram pessoas prósperas. Quando a gente pega Abraão, quando a gente pega Davi, quando a gente pega Salomão, quando a gente pega José, né, a gente pega vários homens. E a história é linda também, é a história de Jó. Pode ver, Jó, ele vive os dois lados. Jó, ele tá muito próspero, ele vai dizer que ele é um homem íntegro, reto e um homem muito próspero. E aí Deus vai permitir ali, por uma situação que todos vocês conhecem, Jó perder tudo. E aí Jó perde tudo, perde filhos, perde amigos, perde riqueza, perde tudo. Então, se fosse dessa maneira que muitos pensam, ó, riqueza é algo ruim. Deus não quer que ninguém seja próspero. Deus quer que seja todo mundo pobre, porque pobreza é o que Deus ama. Deus não iria restituir a vida de Jó. Pode ver que Deus, depois ele restitui Jó, mais ainda a riqueza dele, os bens dele. Deus vai dar em dobro para Jó a riqueza que ele já tinha. Você vê que o problema não está na riqueza. Então, mesma coisa, esse texto aqui, o problema não está na riqueza. Por mais que Jesus falou assim, ó, é impossível, Jesus está falando que é impossível alguém com o coração na riqueza entrar no reino dos céus. Então, a gente precisa olhar esses textos. Esse jovem rico aqui, ó, pode ver quando ele chega para Jesus, o que eu faço, bom mestre, para poder entrar? Primeiro, Jesus adverte ele, né, que bom só há um, que é o Senhor, que é Deus. E depois Jesus vai orientar, ó, guarda os mandamentos, guarda as leis. E aí ele vai falar, ó, isso Deus já tem feito, né, tranquilo. Ó, quer ser perfeito? Porque Jesus já conhecia o coração, que o coração dele, ele era apegado à riqueza. Então ele falou assim, ó, você quer ser perfeito? Você pega tudo que tem, vende, dá aos pobres, e aí você vai conseguir essa vida eterna que você quer ir. Só que aí que aquele jovem, ele se entristece, porque todo o coração dele estava nessa riqueza, todo o coração dele estava nesses bens materiais. E aí Jesus, ele vai dizer o texto, é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino do céu. E aí eles admiraram, e no texto anterior ele vai falar assim, ó, filhos, quão difícil é para aqueles que confiam nas riquezas entrar no reino dos céus. Aqui, ó, no contexto, Jesus já dá um ponto-chave. Como é difícil aqueles que confiam na riqueza. Então o problema não é a riqueza, o problema não é o dinheiro, o problema não é a prosperidade, o problema é aqueles que estão confiando, o problema é aqueles que fazem o seu senhor, o dinheiro, a riqueza, a prosperidade. É a mesma coisa com naquele outro texto que a gente pode analisar ele mais pra frente, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aí todo mundo vai pegar, não, o dinheiro é o problema, então eu não quero ter dinheiro, eu quero afastar o dinheiro. É uma das crenças que faz muitas vezes o dinheiro chegar na nossa mão e não ficar. Por isso que todo o dinheiro que a gente recebe, em poucos minutos a gente acaba com ele some e a nossa conta fica zerada. Por quê? Por causa dessas crenças. Então imagine, o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Não, o dinheiro é a raiz de todo mal, então eu nem quero dinheiro perto de mim, eu nem quero prosperidade perto de mim, porque isso é a raiz de todo mal. Só que ali o texto ele vai dizer o amor. Então voltando para esse texto aqui, ele fala assim, ó, os que confiam em riquezas. Só que aí entra a hipérbole que Jesus falou. Ó, é muito difícil, é mais fácil você pegar um camelo, fazer ele passar naquele fundo de agulha, né? Aí ele é um exagero, Jesus está pegando um exagero, um buraco da agulha pequeno e fazer um camelo passar ali. É um exagero. Então ele falou assim, é mais fácil fazer isso. E aí os discípulos pegam, então quem vai se salvar? Quem vai se salvar? Porque, né, principalmente falando-se de Jerusalém, né? A cidade próspera, muitas pessoas prósperas, a terra que o Senhor deu, uma terra que mana leite e mel. Então só a promessa ali foi uma promessa de prosperidade. Você vai ver que a maioria dos judeus são muito prósperos. Então aí você vai falar assim, quem vai poder se salvar então? E aí Jesus responde, porém, olhando para eles disse, para os homens é impossível, não para Deus, porque para Deus todas as coisas são
possíveis. Então, nesse texto aqui, por mais que Jesus ele prega uma hipérbole, um exagero, Jesus não está dizendo aqui que é impossível um rico entrar no reino dos céus. O que Jesus está dizendo aqui que é mais difícil uma pessoa que confia na riqueza, ela chegar ao reino dos céus. Assim como, nos dias de hoje mesmo a gente vê a pessoa que ela adquire, certa prosperidade e ela adquire certa intelectualidade, Então o intelecto e a riqueza muitas vezes ela pode ser uma barreira. Ela pode ser uma barreira para a pessoa às vezes chegar até Deus. Para aqueles que confiam no seu intelecto, para aqueles que confiam na sua riqueza. Já viu aquelas pessoas que falam assim, o meu Deus é o dinheiro. O meu Deus é a riqueza. O meu Deus é o meu conhecimento. Então essas pessoas que a confiança neles está nisso, está no dinheiro, está no intelecto, para essas pessoas vão ser mais difícil. Por quê? Porque isso serve como barreiras. Só que para Deus nada é impossível. Então aqui nesse texto não se trata, Jesus não está falando, tem que ser rico, tem que ser pobre, eu quero que todo mundo seja pobre, eu quero que todo mundo seja rico. Jesus não está dizendo isso. Jesus está trabalhando a situação específica desse jovem rico. Ele está trabalhando a necessidade dele, porque a necessidade desse jovem rico era essa situação. Era ele tirar esse amor que ele tinha, esse apego que ele tinha ali na segurança do dinheiro e servir ao Senhor. Só que ele não está proibindo você de ser próspero, de ser uma pessoa abençoada. Só que se você colocar essa crença no seu coração, uma crença que resiste à prosperidade, resiste o dinheiro, que resiste à riqueza na sua vida, você nunca vai ser uma pessoa próspera. Você vai sempre ser uma pessoa escassa, porque você instalou no seu coração que Deus ama a pobreza, que Deus quer que você seja pobre. Só que você vai ver que o Senhor, ele não faz acepção de pessoa. Ele ama o pobre, ele ama o rico, ele salva o pobre, ele salva o rico, os dois. Funciona da mesma forma para os dois. Agora, é claro, se você tem um desejo de ser uma pessoa próspera, abençoada, até porque a Bíblia vai nos dizer que nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais. A Bíblia vai dizer que o nosso Deus, ele é dono do ouro e da prata, nós somos co-herdeiro com Cristo. Então todas as bênçãos espirituais e materiais são para nós também. Porque os próprios discípulos vai dizer que eu e nós, que deixamos pai, mãe, irmão, por amor do Senhor, que recompensa nós vamos ter? E Jesus mesmo falou, não há, quem tenha deixado casa, pai, mãe, irmão, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, irmãos, mães, filhos e campos, e na próxima vida, no século futuro, na próxima vida, na vida eterna, receba a vida eterna. Então você vai ver que o nosso Deus, ele é um Deus próspero. O nosso Deus é um Deus rico em abundância, em prosperidade, em todas as coisas. E você vai ver que muitas vezes, pode ver que o Salomão, quando Salomão pede sabedoria, e o Senhor acrescenta para ele riqueza. Então, se Deus tivesse alguma coisa contra a riqueza, se Deus ele odiasse a riqueza, Deus não daria riqueza para Salomão, não daria para Abraão, não daria para Davi, não daria para Jacó, não daria para José, não daria para vários homens da Sagrada Escritura. E aí muitos vão falar assim, mas Jesus não foi rico, Jesus não foi... Mas Jesus não veio com o propósito de adquirir bens. Da mesma forma que ele não foi rico, ele também não casou, ele não teve filhos, ele não teve um monte de situação nessa terra, porque ele não veio com o objetivo para isso. Ele veio com o objetivo para ser o Cordeiro. Então, aqui o objetivo é que nós, como bereano, analisar o texto, entender o que o texto realmente está querendo dizer. Entender essa hipérbole, esse exagero que Jesus ele coloca ali, mostrando que para aqueles que têm amor, para aqueles que estão confiando no dinheiro, na riqueza, vai existir uma barreira que vai servir de dificuldade. Só que não é impossibilidade, porque para Deus nada é impossível. Então, em vez de você declarar assim, não, eu prefiro ser pobre com Deus do que rico sem Deus, você tem que declarar o contrário. Por que você não pode ser as duas coisas? Por que você não pode ser uma pessoa próspera com Deus? Por que você não pode ser uma pessoa rica com Deus? Por que você não pode ser uma pessoa abençoada com Deus? Você pode ser os dois, porque Deus abençoou tantos outros homens que eram heróis da fé e eram prósperos, abençoados. E até mesmo o Senhor vai falar assim, honra o Senhor teu Deus com todos os seus bens. Honra o Senhor teu Deus com a tua fazenda. Ajuda órfão, ajuda viúvas, ajuda necessitados. Então é desejo do coração do Senhor prosperar o seu povo. Porque quando você prospera, você tem condições de abençoar outras pessoas. Você tem mais condições de cumprir essa obra que o Senhor
estabeleceu para a sua vida. Então nós precisamos trocar as crenças erradas nos nossos corações, que muitas das vezes foram instaladas crenças erradas, e essas crenças erradas impedem as bênçãos, impedem a prosperidade, impedem tudo aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Então você, como um bom bereano, você vai continuar pegando, você vai pegar esse texto, você vai continuar estudando ele, você vai aprofundar, e da mesma forma todos os outros textos que falam sobre prosperidade, sobre riqueza, você vai analisar eles no contexto geral. Você vai pegar a outra passagem que vai falar do amor ao dinheiro, é a raiz de todo mal, analisa ela da mesma forma, que aí você vai quebrar essa crença errada que está no seu coração, e aí você vai ressignificar essa crença errada, vai colocar a crença certa da palavra de Deus, e você vai ver que a sua vida financeira vai começar a desbloquear. Você vai ver que a prosperidade do Senhor vai começar a te alcançar. Você vai ver que o seu dinheiro ele vai começar a sobrar. Ele vai começar a sobrar porque você vai colocar uma crença diferente. Você vai entender que aquilo ali é uma ferramenta, que aquilo ali é uma bênção para poder abençoar a sua família, para poder te dar uma vida melhor, para poder ali honrar com seus compromissos, para poder às vezes te dar uma vida de desfrute com a sua família, para você poder abençoar outras pessoas, para poder você abençoar a obra de Deus. Você vê que a prosperidade na sua vida, ela vai cumprir vários objetivos. Agora, você não pode ser aquela pessoa que confia. A sua confiança não pode estar na riqueza. A sua confiança não pode estar, como a Bíblia diz, nem em cavalos. Não pode estar em homens. Não pode estar na sua própria força. A sua confiança não pode estar na conta bancária, não pode estar no carro, não pode estar na casa, não pode estar nas finanças, não pode estar na prosperidade. A sua confiança tem que estar no Senhor. E todas essas coisas, dinheiro, riqueza, prosperidade, são ferramentas para você cumprir propósito. São ferramentas que o Senhor coloca na sua mão para facilitar a sua caminhada e para você cumprir o propósito de Deus aqui na terra. Então, quantos entenderam? Deixa no comentário para mim, Leandro. Compreendi. E continua esse estudo. Continua o estudo porque você é um bereano, você é um bereano. E agora você não pega mais a palavra de Deus e pega um versículo isolado e dali entende aquilo mesmo e fala que a palavra de Deus se renova a cada manhã, entende tudo errado. Você não faz mais isso. Você pega o texto, analisa todos os versículos. Aqui num vídeo de meia hora a gente não consegue explanar tudo. É por isso que você vai analisar, você vai continuar analisando. Você vai pegar todos os versículos, faz de maneira minuciosa, pega cada versículo, medita sobre ele, entende, vai para o próximo, pesquisa, entende mais sobre o assunto, até o Senhor esclarecer totalmente a sua mente e mudar a crença do seu coração. Porque lembra que você está na jornada do coração. Então, quanto mais você pega versículos que escreveu mensagens erradas no seu coração e entende eles de forma correta, você vai mudando as crenças do seu coração. E quanto mais você ir ajustando essas crenças do seu coração, mais o Espírito Santo vai te abençoar. E a sua vida vai se alinhar para o propósito que o Senhor te chamou. Então vamos junto nessa caminhada aí. Eu vou deixar um outro vídeo para você aqui no final agora, um outro vídeo, continua, um vídeo da série Somos Todos Bereanos. Se você não assistiu ainda, assiste, e se você não entrou ainda na playlist lá do coração, entra na playlist aí e começa a assistir o vídeo do coração. Já aproveita e verifica a sua inscrição, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação, e se você gostou, curta esse conteúdo e compartilha com aqueles que estão com também as vidas financeiras travadas e aqueles que precisam destravar no Senhor, e que a graça, a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Até o próximo vídeo. Somos todos bereanos.